sobre o vórtice da procrastinação. Neste, nós pretendemos falar um pouco mais sobre isto, mas também iniciaremos algumas orientações sobre como vencer essa que é uma dificuldade para muitas pessoas. Muitos podem definir perfeitamente o que é procrastinar, mas eu vou dar uma ideia para vocês. Procrastinar, pelo dicionário, quer dizer transferir para outro dia, deixar para depois, adiar, delongar, postergar. Isto é uma arte. É uma arte por quê? Porque exige muitas vezes criatividade e raciocínio para conseguir procrastinar. A essência, no final das contas, é deixar para amanhã, deixar para depois. Mas o que é o amanhã, afinal de contas? E eu não falo para os cristãos que pensam na eternidade, não estou falando disso. Mas o deixar para uma semana realizar, para daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos talvez. E o amanhã, a realidade é um total estranho para nós. Nós não sabemos o que vai acontecer nem daqui a 1 minuto. Mas o mais interessante disso tudo é que nós vivemos deixando tudo no amanhã. Nós fazemos planos para amanhã, planos para mais tarde, planos para daqui a 10 anos. As nossas motivações estão no amanhã. Mas amanhã eu vou estar aposentado. Amanhã eu vou conseguir realizar isso. Depois, no fim das contas, eu consigo alcançar o meu objetivo. E nós acabamos lançando tudo lá, no amanhã, no desconhecido. O apóstolo Tiago nos diz lá no capítulo 4, versículos de 13 a 15, o seguinte: por que dizeis hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos 1 ano, e contrataremos e ganharemos? Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se estivermos vivos. Assim diz o apóstolo Tiago. Então, eu queria lhe chamar a atenção para um relato. Preste atenção nesse relato agora. Alguém comentou que você está gordinha e você foi no médico e ele disse que você está com sobrepeso. Ou talvez simplesmente você chegou em frente ao espelho, olhou e disse: quem é você? Nem lhe conheço. Sei lá, alguma coisa assim, mas então você resolve começar uma dieta. Fazer uma mudança na sua vida, começando pela alimentação e pelos exercícios físicos. Aí, no dia seguinte, quando você realmente começaria, você lembrou que não tinha os produtos para começar a dieta. Mais tarde, então, você vai ao supermercado e você percebe que na sua casa, ao sair, a sua casa está precisando de uma limpeza. Ou o carro, quando você entrou, está sujo. Você antes de sair com esse carro sujo assim, eu vou dar uma limpeza nele, vou dar um grau nesse carro. Aí você resolve dar uma lavada no carro, dar uma arrumada no carro. Você começa aquela faxina, você capricha direitinho, pega todo canto, dá uma limpada, aspirador, tapete, dá um polimento e você consegue, mas de repente você vê que o tempo passou, você não conseguiu ir ao supermercado. Você diz: não vai dar para ir mais hoje, mas eu vou amanhã eu começo a minha dieta. No outro dia, quando você acorda, quebrado mais do que arroz de quinta, você está todo machucado, a faxina foi muito pesada, a limpeza do carro ontem me machucou, parece que eu fui atropelada por uma carreta. E aí você diz: hoje eu não vou começar, eu não consigo nem fazer nada hoje. Nesse estado que eu estou, aí você deixa para amanhã, o dia seguinte você já esqueceu, você desanimou, e aí aquele projeto da dieta e do exercício físico foi deixado para uma outra ocasião e passou. Será que você se reconhece nessa história? Já aconteceu com você? Que tal essa? Você acordou de manhã cheio de energia e disse: hoje é o dia que eu vou começar aquele estudo que eu tenho planejado. Eu estou querendo há muito tempo realizar aquele estudo. Então, você vai preparar o seu café da manhã, bota lá e já pega logo um caderno, pega talvez o seu computador, bota ali do lado na mesa e vai começar. E mesmo enquanto o café, já está tomando o seu café, porque você está muito empolgado. Então, você está ali tranquilo, começa a tomar café e de repente, sem querer,
virou a xícara e derramou o café, sujou a mesa toda, aí você separa todo o material e vai fazer a limpeza da mesa. Quando começa a fazer a limpeza da mesa, você vê que não é só a mesa que está suja, tem mais coisa suja na casa. E aí você começa a fazer uma faxinazinha, começa a limpar e tal, e no meio da limpeza você diz: estou precisando tirar algumas coisas daqui que estão sobrando. Percebe que tem coisas na casa que há muito tempo que você queria jogar fora, mas não fez isso. Aí você pega aquele material e começa a arrumar nos sacos de lixo para jogar fora. E então percebe que o saco de lixo acabou. Você vou no supermercado comprar mais saco de lixo. E aí você sai e vai ao supermercado. Vai ao supermercado e lá você lembra de uma coisa: eu vou fazer um estudo. O estudo pode demorar. E eu não quero interromper meu estudo. Então eu vou comprar algumas coisas para um lanchinho, para a hora de comer. E eu não vou precisar interromper o meu estudo. Aí você faz umas compras no supermercado. O tempo passa, um pouquinho você fazendo aquelas compras. Quando você chega em casa, você, ao invés de começar logo o estudo, você diz: não, eu vou preparar logo o lanche, deixar a comidinha pronta. Porque quando eu sentir fome, eu não preciso perder tempo. Eu vou logo para o meu lanche. Então você vai preparar um lanchezinho, arruma o seu lanche, tudo prontinho, e aí você senta para estudar. Pega o livro, Bíblia, computador e começa a preparar o seu estudo. Aí aquele ronco no estômago, você diz: eita, a fome bateu, ainda bem que eu já preparei a minha refeição. Aí você para, em vez de começar o estudo, e vai para a refeição. Faz aquele lanchinho, termina de fazer o lanche, aí você percebe: lanche, já está quase meio-dia, eu vou logo completar e almoçar uma vez. Aí almoça, depois do almoço, se eu vou tirar uma soneca, o estudo eu deixo para depois. E aí passa a não fazer aquele estudo, você percebe que o seu estudo não foi realizado, porque você foi fazendo outras coisas que eram importantes, mas que não eram para aquele momento. Será que já aconteceu com você? Estudos sugerem que existe uma relação entre procrastinação e impulsividade. Uma relação íntima entre essas duas coisas. E eu quero falar de duas coisas que você precisa saber sobre este assunto. Primeiro é que hábitos podem ser mudados. Nós criamos hábitos e agimos por impulso para satisfazer as nossas necessidades, criamos hábitos com relação aos nossos impulsos. Nós reagimos de certa forma que é uma constante em determinadas circunstâncias. Mas nós falaremos no próximo vídeo sobre os hábitos e como mudar os nossos hábitos. O seu hábito pelo urgente, por exemplo, de coisas que você poderia deixar para depois, mas o urgente precisa ser realizado. E você esquece da segunda coisa, que é o tipo de atividade ajuda você a procrastinar. Qual é o tipo de atividade que ajuda a procrastinar? Nós temos atividades de dois tipos. Primeiro, nós temos o urgente e temos a prioridade. Nós realizamos muitas vezes, na maioria das vezes, nós realizamos o que é urgente primeiro e esquecemos o que é prioridade. Agora, por que o tipo de atividade? Porque o tipo de atividade que nos dá prazer, essa é considerada para nós em primeiro lugar, antes daquela que talvez deveria ser a prioridade. Aquilo que nos dá prazer. Por exemplo, entre se divertir com os amigos, bater um bom papo, ou comer um bom churrasco junto com amigos e fazer um relatório, qual é a primeira opção? Óbvio que é aquilo que nos dá prazer. A gente, não, daqui a pouco eu faço o relatório. Vou comer um churrasquinho, afinal o churrasquinho todo mundo tem direito. Ou conversar um pouco com os amigos para espairecer, e depois eu faço o relatório. Porque o benefício mais rápido é o que o nosso cérebro deseja. O nosso cérebro está voltado para alcançar esse benefício rápido. Como, por exemplo, fazer uma refeição. Refeição é importante? Claro, todo mundo precisa comer. Mas a refeição é um benefício rápido, nos dá aquele prazer momentâneo e rápido.
depois a fome volta, mas é um benefício rápido. O nosso cérebro trabalha para isso, para nos trazer benefícios que nos deem satisfação imediata. Então, neste ponto, o cérebro trabalha então para nos trazendo esse benefício, acaba estimulando a procrastinação. Nós deixamos as coisas que deveriam ser prioridade, as coisas muito importantes para nós, por aquilo que nós consideramos urgente, porque nos trazem um prazer imediato. No vídeo anterior, nós falamos um pouco sobre vórtice da procrastinação. Nesse nós vamos falar um pouquinho mais, só uns detalhes para esclarecer mais um pouco. Vocês lembram que vórtice é uma massa de ar ou de água que gira muito rápido e atrai objetos para o centro vazio. Isso já nos faz entender um pouco a condição da procrastinação. Mas um outro conceito que eu queria trazer de vórtice, que eu acho muito mais interessante para esse assunto, vórtice é uma situação perigosa ou ruim na qual você se envolve mais e mais e da qual não consegue sair. Como eu dei exemplo no vídeo anterior, nós somos distraídos por outras coisas que exercem uma pressão sobre nós. Coisas que são importantes e que por isso exercem pressão, seja pelo urgente ou sejam porque nos trazem prazer imediato, elas exercem pressão sobre nós. Por exemplo, você resolve estudar a Bíblia, então você senta, pega a sua Bíblia e você começa a estudar, mas de repente ouve um sonzinho do aviso que tem uma mensagem no WhatsApp, aí você pega o seu celular e você começa a ver aquela mensagem. A mensagem é interessante e tem um videozinho que chama a sua atenção. O vídeo chama a sua atenção e você começa a assistir aquele vídeo, é um vídeo interessante, importante até. Aí você resolve compartilhar isso com seus amigos. Começa a compartilhar aquele vídeo para seus amigos. Surge então uma propaganda de um videozinho que surge no momento, que ele mostra a você como estudar a Bíblia. Afinal, você vai estudar a Bíblia, então assistir um vídeo sobre como estudar a Bíblia é muito bom. Aí você abre o computador, já não pega o celular, mas abre o computador para ver aquele vídeo de como estudar a Bíblia. E você começa a ver aquele vídeo de como estudar a Bíblia, e aquele vídeo é interessante, você começa a dizer, mas para estudar a Bíblia é muito importante a gente aprender como estudar, para estudar corretamente. Então você pega um livro e senta para ler o livro, como estudar a Bíblia. De repente você percebeu que você saiu do seu estudo, passou para o celular, do celular para o computador, do computador para o livro, e você acabou não fazendo nenhuma das coisas. Isso chama-se vórtice da procrastinação. Estejam prontos para os próximos vídeos. Nós falamos sobre hábitos, depois falaremos sobre planejamento, para que vocês possam ir arrumando e vencendo a procrastinação. Daremos dicas em cada vídeo para que você vença a procrastinação e seja mais efetivo, mais eficaz naquilo que você faz, para que alcance os objetivos desejados no seu coração, seja para o trabalho, para a vida espiritual, para os seus relacionamentos, para o casamento, tudo aquilo que é importante. Nós estaremos estudando nesse período. Estaremos juntos, então. Até mais. Um forte abraço.